Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem será a nossa entrevistada aqui na Revista IS, Denise de Moura. Ela é doutora em administração, professora, inclusive aqui nos nossos cursos de MBA da USP-Exalc, consultora de recursos humanos com foco em comportamento organizacional, liderança e comunicação. Mas não pensem que essa bagagem toda para por aí. A nossa entrevistada, inquieta com o termo resiliência, foi pesquisar a fundo as diversas nuances da resiliência, principalmente dentro do mercado de trabalho e do ambiente corporativo das empresas. Resiliência é a capacidade que temos de nos adaptar às mudanças quando nos deparamos perante uma crise. E não podemos deixar de citar que recentemente o mundo inteiro passou por essa crise com a pandemia, não é? Atingindo a todos como indivíduo, sociedade, governo e empresas. O interesse por esse tema deu tão certo que virou tese de doutorado e se transformou num modelo teórico com o tema resiliência em tempos de crise nas organizações e no mercado de trabalho. Professora Denise, seja muito bem-vinda à revista IS. Muito obrigada, Soraya. É uma grande satisfação estar aqui com você, falando sobre um tema, como você bem disse, que a minha inquietude exatamente levou a estudar mais a fundo a questão da resiliência, a resiliência empresarial, sobretudo nos momentos aí de adversidade que você comenta. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui com você abordando um tema que eu gosto muito e atualmente é o que a gente fala muito, né? O que as empresas estão aprendendo e como as empresas estão se tornando mais ou menos resilientes. Exatamente. O que você descobriu com o termo resiliência empresarial? Bacana, Soraya. É interessante que se a gente for lá do início, né, pensando bem no início sobre a questão da resiliência, a gente vai encontrar estudos na física, vamos encontrar estudos na engenharia, dizendo que a resiliência é a capacidade que um objeto, por exemplo, tem de sofre, por exemplo, uma deformação ou sofre um esforço e cessado aquele esforço, ele retorna ao estado natural. A pandemia veio nos mostrar que dificilmente uma pessoa ou uma empresa retornou ao seu estado natural. A gente ainda está num futuro incerto, mas a gente não sabe qual é o futuro. O que está por vir com tantas mudanças tecnológicas? Hoje a gente fala em metaverso, hoje a gente fala em digitalização, gamificação, e como é que vai ser o mundo pós-pandemia? E aí a resiliência, ela entra, sobretudo a resiliência empresarial, entra para mostrar que algumas empresas realmente conseguem se superar, realmente conseguem, inclusive, lucrar perante uma vulnerabilidade como uma pandemia da Covid-19 e outras, infelizmente, entram em falência. Às vezes, empresas do mesmo porte fazendo a mesma coisa, uma do lado da outra. Uma lucra durante uma adversidade, aprende com os erros, aprende com as vulnerabilidades e outras fecham as portas e entram na falência. E a partir daí, entendendo empresas que sobreviveram e têm sobrevivido a crises diversas e outras que faliram, a gente começou a estudar que competências são essas empresas que, além de superar a crise, conseguiram vencer a crise e aprender com a crise, o que elas tinham? Que competências eram essas? E você chegou a pesquisar cerca de 5 empresas que vivenciaram essa crise, né? Como é que elas conseguiram enfrentar os desafios assim dessa pandemia, por exemplo? Soraya, e o intuito nosso da pesquisa foi exatamente buscar empresas de ramos diferentes, justamente para não gerar vieses nessa pesquisa. A ideia, então, foi buscar empresas da área de educação, empresas da área de tecnologia, empresas da área de alimentação, que sofreram muito. A gente sabe que restaurantes, em 2, 3 dias, tiveram que fechar as portas. Algumas estavam preparadas, inclusive, para entregar em delivery, entregar naqueles aplicativos específicos, e outras mal tinham um computador. Então, a ideia foi pesquisar nessas 5 empresas que capacidades, que competências elas tinham, que as 5 empresas sofreram com a crise, claro, tiveram que se reinventar, claro, mas no final aí de 2021 conseguiram, inclusive, lucrar
ajudar outras empresas e aprender com as adversidades. E aí, olhando para dentro dessas empresas, foi o que a gente fez, a gente descobriu capacidades e competências que algumas a literatura aponta, outras foram realmente verdadeiras descobertas, e algumas eu vou contar para vocês aqui, que na verdade foi de encontro ao que a literatura conta. Uma competência inicial que a gente descobriu e entendeu nessas 5 empresas foi que elas estavam preparadas para uma adversidade, mas sem saber. Elas já têm a competência de preparação desenvolvida há muito tempo. Essa competência vem, por exemplo, da inquietude do dono. O dono da empresa é uma pessoa muito inquieta, o dono da empresa é uma pessoa que a todo momento questiona o seu status quo. Então, a todo momento, ele engaja a sua equipe, ele motiva a sua equipe a pensar diferente. Pessoal, vamos pensar alguma coisa nova aqui na empresa? Vamos pensar um produto novo? Vamos ser mais criativos? O concorrente está chegando, olha a tecnologia chegando. Será que o que a gente oferece hoje vai fazer sentido daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Então, são empresas que a direção da empresa, isso é importante falar, pessoal, dificilmente uma empresa vai se tornar resiliente se a direção e a presidência da empresa não tem esse comportamento de questionamento do status quo. A direção é que vai escalonar para as suas gerências, para os seus setores. Essa empresa de tecnologia que eu entrevistei, é interessante que o gestor, o diretor, ele reúne seus 70, 80 gerentes. Ele dá uma meta, olha, a meta de vocês é fazer alguma mudança na empresa, independente se tem crise ou não. Então, as pessoas têm que a todo momento trabalhar formas diferentes e mudanças de produtos e processos que possam atender um mercado futuro. E com essa visão de inquietude, com essa visão de alteração do status quo, eles vêm realizando várias modificações ao longo do tempo. Por exemplo, essa empresa de tecnologia, ele descobriu, o diretor, há alguns anos, que a empresa estava crescendo e ele precisava contratar pessoas fora da cidade dele. Tinham pessoas com know-how, com uma competência específica que ele precisava contratar. Poxa, mas se as pessoas vão trabalhar em casa, pessoal, estou falando isso de anos atrás. Ele já praticava, não home office, mas um modelo híbrido há alguns anos. Mas se as pessoas vão trabalhar em casa e elas têm que ligar para o cliente, como é que elas vão ligar do telefone de casa? E aí ele mudou toda a telefonia da empresa dele para um sistema de IP. Então, há alguns anos atrás, as pessoas, se quiserem trabalhar em casa, já podiam, e quando ligavam para o cliente, usavam o telefone da empresa. Então, são empresas que já vêm preparando seus processos sem saber, mas ao questionar o status quo, ela já vem se preparando para crescimento, para evolução. E essa preparação ajudou na crise. E ao preparar, ao fazer com que as pessoas se engajem a mudar constantemente, ao permitir que as pessoas pensem diferente, eles começaram a trabalhar o modelo mental das pessoas. Então, as pessoas se tornaram mais flexíveis, se tornaram mais adaptáveis, entenderam que o ambiente é um ambiente que a todo momento está sofrendo mudanças, a todo momento as pessoas podem questionar o seu status quo, a todo momento as pessoas têm que pensar novas formas de fazer o trabalho. E aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, as pessoas estão mais flexíveis e mais adaptáveis. Então, por exemplo, o que eles tiveram que fazer é colocar em 48 horas as pessoas em casa. As pessoas já estavam adaptadas a mudanças. Não foi um choque, não foi algo que as pessoas, nossa, eu vou resistir à mudança. Não, eu já tenho esse mindset desenvolvido. Então, está tudo bem. Uma empresa de alimentação, que eu conversei, a diretora, a dona da empresa, ela comentou, olha, alguns anos atrás eu adoeci e eu percebi que eu precisava criar gestores, criar backs, pessoas que ficassem no meu lugar caso eu não estivesse presente. E aí eu comecei a dar autonomia, eu comecei a dar tomada de decisão para as pessoas, então as pessoas sabiam o que fazer mesmo quando eu não estava presente. Eu comecei a delegar funções. Então, o que aconteceu? Na crise, em que eu precisava focar, estar diretamente ligado aos clientes, focar na estratégia da empresa, a minha equipe estava ali no front, trabalhando em cima para tentar mitigar a crise, para tentar pensar novos produtos e processos. As pessoas tinham autonomia para como é que a gente vai sair dessa crise? Que produtos a gente pode criar? E essa empresa de alimentação,
como a empresa de tecnologia criou produtos e serviços diferenciados durante a crise para sobreviver. Eles olharam internamente a empresa de alimentação, a gente oferece restaurante industrial para as empresas, mas as empresas fecharam as portas, então não tem mais como oferecer restaurante industrial. Então eles criaram novos produtos de alimentação para vencer a crise e ajudar outras pessoas. Então essa capacidade de questionamento do status quo, isso vem antes da crise. As empresas hoje que quiserem se preparar para novas crises, porque a gente sabe que novas crises vão surgir e toda empresa está ciente disso, né? Gestão de risco, gestão de vulnerabilidade, todo mundo faz isso na empresa, mas se as empresas quiserem sobreviver da melhor forma, a primeira coisa é a capacidade de antecipação. E antecipação é a todo momento eu questionar o que eu estou fazendo. Faz sentido hoje? Estamos ganhando muito dinheiro? Ótimo, mas não vamos nos acomodar. Porque o concorrente está chegando, silencioso, a gente não está vendo, a nova tecnologia está chegando, a gente não está vendo, uma crise política, econômica, social pode chegar, a gente viu aqui a guerra da Ucrânia, de repente a guerra estourou, olha o impacto no mundo todo, e aí ninguém sabe. Então, essa preparação, essa capacidade de antecipação, essa inquietude da direção da empresa é uma competência que a gente percebeu nessas 5 empresas. Então, elas, sem saber, elas já vinham se preparando. E quando chegou a crise, as pessoas estavam mais flexíveis e mais adaptáveis para quê? Para a segunda competência que a gente identificou, que é a capacidade de resposta. Elas rapidamente deram uma capacidade de resposta. Professora, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, né? Ou seja, é necessário repensar na gestão centralizadora, porque quando você inicia o primeiro passo por aí, abre um pouco mais para reflexão, automaticamente os colaboradores também entram dentro de uma autonomia onde fica tudo mais fácil o processo. Esse é o caminho? Com certeza, Soraya. Esse é o caminho, aquela famosa liderança autocrática, né, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não fará mais sentido, não trará mais resultado e muito menos vai garantir a resiliência de uma empresa. Hoje a gente fala numa liderança horizontal, numa liderança que dá autonomia, que delega, que permite as pessoas falarem, conversarem, dialogarem. As pessoas não sofrem retaliações se elas questionam o status quo, se elas propõem novas ideias. Então esse é o caminho. E aí o caminho, eu digo que não adianta ter uma pessoa na empresa pensando dessa forma. É começar da direção da empresa, é começar das lideranças, e assim as lideranças incentivarem as suas equipes a também tomarem decisões, a também pensarem diferente, a também questionarem o seu status quo. Isso é fundamental. Hoje fala-se muito na questão da segurança psicológica, né? Você ter segurança psicológica dentro das empresas. O que é isso? É as pessoas poderem falar e tem liberdade para falar, tem liberdade para questionar, tem liberdade para pensar coisas diferentes. Sem, contudo, chegar uma liderança, olha, vamos parar com isso aqui, não fala isso não, porque já pensaram sobre isso e não deu certo. As lideranças escutam, as lideranças estão atentas a pontos de vista diferentes, a ideias diferenciadas. Então, sim, Soraya, a resiliência ela vai funcionar numa empresa exatamente quando a gente tem uma liderança que é horizontal, uma liderança que é facilitadora, uma liderança que está ali para facilitar o trabalho das pessoas, muito mais do que exigir, mandar e comandar. Empresas resilientes, e essas 5 empresas que eu entrevistei, eu vi líderes muito participativos, líderes que dão autonomia, líderes muito humanos, Soraya. Interessante contar um caso de uma das empresas, é da área de saúde, é uma clínica muito grande no Rio de Janeiro de oftalmologia, e o diretor da empresa, ele começa a entrevista dizendo a seguinte coisa: Denise, você contrataria o Dr. House para a sua empresa? Dr. House é aquela figura, né, que a gente sabe da televisão que é um excelente médico. Ele é exemplar. Ele conseguia assim, resolver todos os problemas, encontrava todos os diagnósticos, mas ele tratava as pessoas de uma forma muito desumana.
E ele falou, Denise, aqui na minha empresa, na minha clínica, não entra um Dr. House. Eu prefiro treinar e capacitar as competências técnicas, mas os médicos aqui têm que ser humanos. Ele tem que tratar bem a enfermeira, ele tem que tratar bem o farmacêutico. Eu quero pessoas humanas aqui. Aqui não entra pessoas que têm aquela autoridade, aquele lado autocrático, aquele lado que vai gritar com a enfermeira, que vai gritar com o farmacêutico. Eu quero pessoas humanas na minha clínica. A parte técnica, não tem problema. A gente capacita, a gente tem cursos aqui, mas a parte comportamental não. Isso é fundamental. Então, eu vi nesses líderes, as 5 lideranças que eu entrevistei, pessoas muito humanas, pessoas com valores muito fortes, muito, que vêm de histórias de vida. Isso veio da minha mãe, isso veio de coisas que eu já vivenciei, vieram de adversidades, valores intrínsecos dele de humanização. E com isso, eles passam para as equipes. As equipes querem ficar na empresa, eu quero segurar a empresa aqui, eu quero que essa empresa, que eu tenho um sentimento de dono, eu quero que essa empresa vença essa crise, eu vou ajudar essa empresa, porque essa empresa é minha. O dono me trata como um filho dele. Eu sou filho aqui, eu me sinto dono dessa empresa. Então, esse sentimento de pertencimento, as empresas hoje gastam fortunas contratando consultores, vamos trabalhar engajamento, vamos trabalhar motivação. Não vai adiantar nada contratar consultores caríssimos e colocar nas empresas para trabalhar engajamento, se, na verdade, quem vai dar essa resposta no engajamento das equipes é a direção da empresa. Se os líderes e a direção da empresa não estiver preparada para engajar, não adianta nenhum consultor chegar e fazer um trabalho, porque ele não vai conseguir o resultado. Isso vem da direção da empresa. O engajamento está dentro da empresa, com os líderes. É por isso que essa competência da liderança aí horizontal, de uma liderança que pergunta, que questiona, que ajuda, que apoia, que facilita, que escuta, será fundamental. Empresas resilientes hoje, a gente tem notado que tem uma liderança muito forte. Não é liderança boazinha, não. É uma liderança muito firme. Ela está ali dando as diretrizes, ela está ali explicando para as pessoas os problemas, está dando orientação, mas também uma liderança muito humana. Que escuta, e será que... Pode concluir. Não, perfeito, Soraya. E será que essa liderança horizontal, onde estimulam os outros colaboradores a também fazer reflexões e mudar o seu próprio comportamento, não atinge a capacidade de resposta para o cliente? Legal, Soraya. Acredito que sim. Eu acho que é engraçado que eu sempre digo o seguinte, né? Claro que as empresas elas estão preocupadas em ganhar dinheiro. A empresa tem que ganhar dinheiro, senão não paga os seus funcionários, é claro. Agora, quem vai dar, na verdade, retorno, quem vai fazer a diferença, quem, na verdade, vai gerar aquela experiência, hoje a gente fala muito em experiência do usuário, experiência do cliente, um bom pós-venda, quem vai fazer isso tudo são as pessoas. Então, se as pessoas nas empresas não forem bem tratadas, se as pessoas nas empresas não se sentirem bem, não se sentirem acolhidas, não tiverem esse sentimento de pertencimento, estiverem satisfeitas, nossa, eu não aguento mais aquela liderança autocrática, eu sou um número aqui na empresa, ela acaba repassando isso para os seus clientes. Então, é interessante isso, que assim, eu não posso dizer para a minha equipe, olha, equipe, eu quero que vocês criem um programa fantástico de experiência do usuário, experiência do cliente, eu quero um pós-venda, quando um cliente chega aqui com um problema, eu quero que vocês resolvam, se você não dá autonomia para o seu funcionário resolver. Imagina um cliente ali com um problema, chegando para o funcionário, olha, eu quero resolver esse problema. E aí o funcionário, espera um minutinho, daqui a 3 dias eu lhe retorno, que eu tenho que falar com 3 diretorias aqui na minha empresa. Ele vai embora e nunca mais compra na sua empresa. Então, essa autonomia, ela envolve exatamente isso, Soraya. Ela envolve, primeiro, os funcionários se sentirem seguros, tanto tecnicamente, então a empresa tem que prover treinamento para essas pessoas. Não adianta eu querer que as pessoas sejam resilientes se as pessoas não têm treinamento. As pessoas têm que ter capacitação e têm que ter autonomia para realizar o seu trabalho. Então, envolve aí 2 pontos fundamentais. Dar capacitação para que as pessoas se sintam seguras na hora de realizar uma atividade e dar autonomia. Então, autonomia aqui é eu resolver o problema do cliente, eu tomar uma decisão junto ao cliente, porque eu tenho competência para isso. Entendeu? Então, isso que é importante.
Eu vejo por mim assim como consumidora, né? Às vezes eu fico de olho no comportamento das empresas perante algum assunto polêmico, o que que elas vão dizer, como é que elas vão se comportar. É, será que nós, como consumidores, estamos mais exigentes do que nunca? Como é que você identificou o perfil do consumidor? Legal, Soraya. Eu digo que a gente vive hoje, se a gente for pensar em produtos, serviços, tudo é um pouco commodities, né? Tudo é commodity. Se você vai comprar um açúcar, um feijão, um papel higiênico, uma carne, tudo praticamente semelhante, porque a exigência hoje de qualidade dos produtos, você não pode colocar um produto com baixa qualidade no supermercado. Então a exigência está cada vez maior com relação a isso. Então os produtos hoje, eles são muito parecidos. Eu acredito que a médio e longo prazo, a decisão de compra do consumidor, ele vem exatamente de empresas que valorizam seus funcionários, de empresas que pensam na sustentabilidade do planeta, que pensam na sustentabilidade da comunidade. Eu vou comprar um produto hoje, mas o preço é semelhante, o sabor é igual, então eu vou olhar para a marca da empresa. Qual é a reputação dessa empresa no mercado de trabalho? O que essa empresa está nos trazendo? Então, a decisão de compra a médio, eu não digo nem a médio, tá? Eu digo agora a curto, médio prazo, será exatamente empresas sustentáveis. É interessante, Soraya, agora, 30 de maio de 2022, estamos falando aqui pertinho, o Dan Ariely é um professor americano, ele vem trabalhando há muitos anos essa questão da psicologia comportamental, a questão das empresas, e ele criou agora, recentemente, um indicador, porque ele queria entender o seguinte: será que pessoas engajadas, pessoas felizes no trabalho, será que essas pessoas aumentam o valor das ações das empresas? Isso quer dizer, será que eu vou comprar mais ou menos como consumidor, porque naquela empresa as pessoas são felizes? Existe isso. E depois de 6 anos de estudo, ele cria um indicador de felicidade, dizendo exatamente sim. Sim, eu vou comprar mais ou menos numa empresa, porque aquela empresa ela provém para os seus funcionários qualidade de vida, ela provê para os seus funcionários um ambiente em que as pessoas possam se comunicar, um ambiente seguro, segurança, ela provê ali para a comunidade um cuidado com a natureza, um cuidado com a sustentabilidade. E engraçado que ele provou isso nos estudos dele, que sim, as empresas serão mais rentáveis, porque os consumidores vão comprar mais na empresa, os consumidores vão falar mais sobre a empresa, porque ela trata bem os seus funcionários. Porque para a empresa, o mais importante não é ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro através das pessoas. E para isso, as pessoas precisam estar bem. As pessoas precisam estar satisfeitas, precisam estar felizes. Então, quem diria criar um indicador, inclusive esse indicador, ele vai entrar aí nas bolsas de valores, criar um indicador de felicidade corporativa. E como a felicidade de um funcionário impacta no valor das ações. Isso tudo vem decisão de compra. Então, a curto, médio prazo, os clientes vão pensar sim, e muito. A empresa que eu estou comprando, qual é a reputação dela? Dentro da cadeia de valor, o trabalho ali do produto dela é um trabalho honesto, um trabalho íntegro, ou ela usa mão de obra escrava? Infelizmente, hoje ainda tem mão de obra escrava, pessoas explorando outras indústrias para conseguir produtos mais baratos. Não, eu quero comprar numa empresa idônea, uma empresa que tem uma reputação positiva no mercado, uma empresa que cuida dos seus funcionários, uma empresa que quer seus funcionários felizes. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que muita gente hoje fala, com a digitalização, revolução 4.0, metaverso, eu vou ser substituído por um robô? Muita gente me pergunta isso. Empresas que se preocupam com o seu fator humano, com o seu capital humano, que acreditam que as pessoas de fato é que farão a diferença, dificilmente serão substituídas por um robô. Conseguirão um nível de resiliência muito alto, conseguirão sair de crises importantes através das pessoas. São as pessoas que fazem o negócio acontecer. As informações de algoritmos, as informações sobre decisão de compra, o cliente que compra assim, o cliente que gosta mais assim, isso tudo a gente usa para os nossos processos internos. Mas quem faz a mudança acontecer, quem pensa diferente, quem cria novos produtos e serviços,
é o ser humano. Então, mais do que nunca, as empresas precisarão cuidar das suas pessoas. Isso é mais do que nunca. E esse indicador do Dan Ariely, acho que eu não comentei o nome dele aqui, é esse psicólogo que trabalha há muitos anos essa área de empresas, organizacional. Mais do que nunca, esse indicador vem para mostrar que as empresas precisam ficar atentas. Empresas resilientes cuidam dos seus funcionários, se preocupam com a saúde e com a qualidade de vida dos seus funcionários, porque entende que isso vai refletir ali no produto final, no atendimento ao cliente, no pós-venda e exatamente na decisão de compra daquele cliente. Você acredita que faz parte da gestão de crise registrar o que você aprendeu? Ótimo, Soraya, com certeza. E é interessante que essas 5 empresas que eu entrevistei, parece até que combinaram, mas não combinaram, porque são empresas de cidades diferentes, de setores diferentes, mas todas elas passaram por uma crise, algumas crises, algumas importantes. Tem uma empresa da área de jardins verticais e há 10 anos atrás, quando o diretor da empresa criou a empresa, um ano depois a empresa faliu, ele fechou as portas. A gente está falando 10, 15 anos atrás. E aí ele falou, fechei as portas porque alguma coisa aconteceu. E aí ele começou a analisar o que ele tinha errado. Eu entrei num mercado que ainda não era muito conhecido, a gente não estava preparado com essas competências. Ele pegou tudo daquela crise, da falência que ele vivenciou, e ele utilizou para montar a outra empresa, que hoje é um sucesso absoluto no Brasil. Olha ele está só. expandindo aí, inclusive, para outras regiões. E conversando com ele, ele fala, aqui é lições aprendidas. As pessoas que não aprendem com a crise, que não são humildes, a gente tem que ter humildade para aprender com as crises. Então, as pessoas que não são humildes para aprender com a crise, é uma pena. Porque a crise, sim, nos entristece, a crise, às vezes, pode nos enfraquecer, sim, mas a gente olha para a crise e o que eu aprendi? O que na próxima crise eu vou utilizar para fazer diferente? Então, as 5 empresas, elas passaram por crises ou econômicas ou sociais. Porque uma hora a crise vai chegar, é inevitável. Não tenha dúvida. Empresas hoje, que 1 ano de formação, que vem me dizer que nunca passou por qualquer, pelo menos assim, um risco ali, é impossível. Toda empresa tem risco, entendeu? Então, aprendizado, outra coisa importante colocar aqui, Soraya, a memória organizacional. A memória organizacional, por exemplo, se entra um funcionário dentro da empresa, ele tem que entender qual é a história da empresa. Por isso que as crises, as lições aprendidas, têm que estar registradas. Senão a pessoa que vivenciou a crise, que lidou com a crise, se ela vai embora da empresa, onde é que ficou essa memória organizacional? Então, Como é que pode organizar essa memória? Legal, Soraya. A gente faz hoje a questão da gestão do conhecimento. Então, é o seguinte, ao você registrar tudo o que aconteceu, isso é um ponto, você registra, você pode colocar numa intranet, você pode colocar, fazer capacitações, treinamento com as pessoas, fazer fórum de discussão, trazendo a história das pessoas, montando uma universidade corporativa. A universidade corporativa é legal porque quando você entra, por exemplo, numa universidade corporativa, eu falo entrar, não precisa entrar fisicamente, você pode entrar até pela intranet, você conhece toda a história da empresa. Olha, a primeira crise que a empresa teve foi no tal ano, e ela, a partir dali, ela mudou o serviço, o produto. Aquele produto surge de uma crise que ela teve, a partir dali ela adquiriu algumas competências, flexibilidade, adaptabilidade, uma rápida capacidade de resposta. Naquela segunda crise, a imagem da empresa ficou muito negativa. E o que ela fez, então? Ela mudou, criou um novo processo, melhorou a comunicação junto aos stakeholders, e assim você vai contando a história da empresa para deixar essa memória organizacional dentro da empresa. Porque a memória da empresa está nas pessoas. Mas se a pessoa vai embora, e aí? Então, essa gestão do conhecimento hoje, sobretudo, é fundamental. Você criar, por exemplo, a figura do mentor. Então, quando entra um funcionário novo, tem aquele mentor mais experiente que vai orientar aquele funcionário. Olha, os valores da empresa são esses, essa é a história da empresa, isso que a empresa valoriza, a empresa já passou por X crises, foi isso que a gente aprendeu. Esse registro é fundamental. Senão, se perde. Né? Sai uma pessoa, aposenta outra, e as pessoas vão com know-how, eles vão embora.
Então, empresas hoje, isso é importante, Soraya, empresas hoje em que apenas uma pessoa conhece todo o processo, tem alguma coisa errada. Porque numa crise, o que vai acontecer? Se ela for embora, a empresa fecha as portas. Então, hoje, as pessoas têm que entender o que é a empresa, a visão, a missão, os valores e, sobretudo, no momento de crise, o que cabe a cada um. Ah, mas a cada um quem? Os diretores, o gerente? Não. A cada um é a pessoa que serve o cafezinho numa crise, o que ela vai fazer? É aquela pessoa ali, é o estagiário, o que ele vai fazer numa crise? Cada pessoa tem que saber a sua importância durante uma crise. Então, às vezes, quando você comenta aqui a centralização, às vezes essa informação de crise está na direção. Aí surge a crise, as pessoas ficam perdidas. Então, as pessoas também precisam saber qual é a minha responsabilidade na crise. Eu tenho que ligar para os meus clientes. Eu aqui, como uma analista, por exemplo, eu vou ligar para eles e tranquilizá-los. Toda semana eu vou conversar com eles, dizer para onde a empresa está indo. Então, cada pessoa na empresa tem que ter uma responsabilidade na crise. Se isso ficar centralizado no board ali, na direção, alguma coisa vai dar errada. E aí a gente diminui a capacidade de resposta. Quanto mais centralizador for esse processo, maior será o tempo de resposta da empresa. E aí começam as especulações. Será que a empresa vai fechar? Será que a empresa vai falir? Aí as ações da empresa começam a diminuir de valor, o investidor sai e o cliente, eu vou comprar naquela empresa? Aquela empresa está falindo. Não vou comprar. Percebe que é um efeito dominó. Isso aí. É a comunicação transparente, é as pessoas entenderem que no momento da crise elas realmente sabem o que fazer, sabem como responder esse processo, sabem como manter a reputação da empresa em alta. Então, eu digo que são várias coisas acontecendo de forma interligada. Então, é cada pessoa entendendo o seu papel perante uma crise. Da direção ao estagiário, aquela pessoa que serve o café na empresa, todo mundo precisa saber a sua função perante uma crise específica. E ninguém nasce resiliente. Verdade, a gente vai aprendendo, né? Vai errando, vai acertando, vai persistindo até ser resiliente. Legal, ainda bem. Eu digo que resiliência não é um traço de personalidade, todo mundo pode desenvolver resiliência, e é interessante quando você traz a questão da resiliência, de desenvolver essa competência, Soraya. Se a gente for pensar ali na física, né, que fala resiliência, capacidade de retornar ao seu estado natural, a resiliência individual não é assim. Né? A gente não volta depois de uma crise, depois de uma adversidade, dificilmente a gente volta igual. Então, a resiliência, pensando hoje, trazendo os estudos da psicologia, trazendo os estudos aí da resiliência individual, é a gente retornar de uma adversidade mais forte. Por isso, quando você fala da capacidade de aprendizagem, isso é fundamental. O que eu aprendi numa pandemia da Covid-19? Que potencialidades eu adquiri nessa pandemia? Então, ser resiliente de forma individual é eu entender que perante uma crise, eu vou ter que lidar com a crise, eu não posso paralisar. Se eu paralisar, eu perco a minha ingerência ali de tratar a crise, e eu vou ficar triste, vou ficar insatisfeito, enfim, mas o que eu posso fazer para vencer a crise? E quando a crise finaliza, eu olho para ela e falo, o que eu aprendi? O que eu posso tirar? Que forças eu adquiri, caso venha ocorrer uma nova crise semelhante ou até mais forte, eu posso usar essas competências para tratar essa crise. Então, as pessoas resilientes, elas não voltam ao seu estado natural, elas adquirem mais competências para futuras crises. Eu digo que elas vão adquirindo, Soraya, uma proteção, uma carcaça ali, elas ficam mais fortes. Então, surge uma nova crise, é interessante que pessoas que são resilientes e começam a desenvolver a resiliência, como é que isso acontece? É tentativa e erro. Surge uma adversidade, eu erro, caio, aquela empresa ali que faliu. Quando surgiu uma nova crise, eu sou mais forte. Agora eu sou mais forte. Agora eu não vou cometer os mesmos erros. E aí as pessoas começam a adquirir o quê? A autoeficácia. A autoeficácia é uma competência que tem sido falada muito aí, que todos os profissionais, as organizações vão precisar desenvolver se não tem desenvolvida. Que a minha crença, eu acredito que perante uma adversidade, eu vou saber resolver aquela adversidade. Mesmo que eu ainda não saiba. Não importa se eu tenho os instrumentos ainda para resolver a adversidade.
mas eu sei que eu vou conseguir. Só essa vontade, só essa crença de eu acredito que eu vou conseguir resolver, isso já me traz uma que muitos estudiosos de resiliência individual chamam de opositividade ou crença positiva do cenário. Se eu já entro num cenário de adversidade dizendo eu não vou resolver, então não vou resolver. Eu já acredito que eu não sou capaz. Então a crença de acreditar, de olhar para um cenário e pensar eu vou resolver, posso não resolver sozinho, mas vou buscar ajuda, isso é fundamental. E é engraçado que eu vi isso nas empresas. Muitas empresas se uniram aos seus clientes, se uniram à sua cadeia produtiva, porque sozinho não conseguiriam resolver a crise. Pessoal, vamos conversar aqui? Né? A empresa de tecnologia reuniu seus clientes, olha, como que eu posso ajudar vocês? E os clientes de restaurante, olha, por favor, eu não sei gerenciar meu restaurante numa crise. Meu restaurante está fechado. E aí essa empresa de tecnologia cria um software para ajudar os restaurantes durante uma crise a gerenciar o seu negócio via software. Então é assim, é chamando os clientes, chamando os investidores para conversar. Vamos juntos encontrar uma solução para essa crise. Então, é isso, Soraya, assim, é tentativa e erro. A resiliência não vem um dia eu acordei resiliente. E eu digo que a gente aprende a ser mais resiliente muito mais nas quedas do que no sucesso. É nas quedas que a gente começa a se olhar. Vou continuar chorando aqui? Vou continuar com esse sentimento de vítima e de perdedor? Ou agora está na hora de olhar para frente, encarar esse negócio e resolver o problema? Então, assim, é a raiva. Eu falo que a raiva é propulsor de motivação. Não aguento mais perder. Esse diretor falou, chega de falência, agora está na hora da gente ganhar dinheiro. Chega disso, já deu, já aprendemos, agora vamos fazer o certo. Essa raiva que é um grande propulsor de motivação. E as pessoas resilientes transformam a raiva, a dor, numa energia para mudar o cenário e para conseguir construir novos processos, novos produtos, novas empresas. Foi isso que eu vi muito aí nessas empresas que eu entrevistei. Muito bom. Toda essa experiência que você conseguiu obter, né, desse trabalho intenso que foi feito, virou um modelo teórico? Legal, Soraya, virou. Eu vou até aqui compartilhar com Por vocês favor. aqui. Vou compartilhar esse modelo, é um prazer aqui compartilhar esse modelo com vocês. Esse modelo é um modelo teórico, esse modelo ele vem justamente das inúmeras literaturas que a gente pesquisou, literatura de 20 anos, então nós buscamos autores seminais, autores relevantes que vêm trabalhando a resiliência organizacional, a resiliência empresarial há 20 anos e olhando para esses autores, olhando a teoria, a gente foi para a prática, identificando nessas 5 empresas que nós entrevistamos, que nós conversamos, para entender o seguinte, vamos bater a teoria e a prática? Vamos ver o que a teoria diz e vamos ver o que na prática essas empresas que venceram a crise durante a pandemia foi o pano de fundo aí que a gente utilizou, vamos ver o que elas faziam? E aí surge esse modelo teórico que se chama GERO. GERO é gestão estratégica de resiliência organizacional, então não é só resiliência organizacional, é como eu trabalho a resiliência organizacional de forma estratégica, de forma holística, todo mundo na empresa pensando em ser resiliente. Surge então esse modelo GERO, que a gente divide em 3 dimensões principais. A dimensão ambiental é a empresa olhando para fora. O que está vindo aí? Vamos fazer uma análise crítica do nosso cenário? Tem concorrente vindo, tem tecnologias novas, quais são as nossas ameaças, quais são ali as nossas fraquezas? É a empresa olhando para fora. Outro ponto que a gente verificou nessas 5 empresas, e sobretudo na literatura, é o gerenciamento financeiro. Engraçado, Soraya, que esse foi um ponto que algumas literaturas não concordam, mas a gente viu isso nas 5 empresas. É você ter uma reserva financeira em caso de crise. E as 5 empresas têm reservas financeiras. Se ocorrer uma crise, de onde vai tirar o dinheiro? E eu escutei isso dos diretores. Olha, na crise, o dinheiro some. E o dinheiro some para todo mundo. E aí surgem o quê? Os especuladores.
E como eu, na crise, vou trabalhar com um especulador que vai me cobrar uns juros de 10%. Então, as 5 empresas, elas fazem um gerenciamento financeiro, ter reservas financeiras para... vou analisar o cenário. O cenário está vindo aí, está me indicando que eu tenho que comprar uma nova máquina. Eu preciso de dinheiro. Então, essa dimensão ambiental, e a gente separou antes, durante e após a crise. Então, antes é a empresa olhando para fora. Durante a crise é parceria com os stakeholders. Eu tenho que me juntar ao meu cliente, eu tenho que me juntar aos meus investidores, eu tenho que ajudar o meu cliente. Se meu cliente falir, já era. Quando acabar a crise, ele não vai comprar mais meus produtos. Então, eu vou me unir a eles. As 5 empresas fizeram isso. E depois da crise, é a troca de experiências. Como é que aquela outra empresa fez e conseguiu mais sucesso que eu numa crise? Então, eu vou trocar com empresas do mesmo ramo, vou trocar com empresas. O que elas fizeram que eu não fiz? O que eu fiz que elas não fizeram? Vamos fazer uma lição aprendida entre empresas? Então, essa é a dimensão ambiental. A dimensão comportamental organizacional é a empresa olhando para dentro. É eu olhando como empresa, olhando para mim, para dentro da minha empresa. Antes da crise, como é que eu me antecipo? Já ocorreram crises passadas? Como é que eu posso aumentar a minha capacidade de antecipação? Como é que eu posso fazer um gerenciamento proativo de riscos? Dá para eu fazer isso? Eu olhando o meu cenário aqui externo, como é que eu faço um gerenciamento proativo dos riscos? Está vindo um risco aqui? Como é que eu posso montar um produto, um processo, um procedimento para evitar esse risco futuro? Empreendedorismo organizacional são as pessoas pensando, as empresas pensando como de forma empreendedora. A todo momento eu posso criar novos produtos, novos processos que vão atender aqui essa análise de cenário. Então, essa é o antes. Durante a crise, rápida capacidade de resposta, mobilização de recursos. Essas 5 empresas criaram novos produtos, novos processos, criaram outras empresas durante a crise. Como é que eu tiro um recurso de uma área que não vai mais fazer sentido durante uma crise e coloco em outra área? E assim elas fizeram, mobilização de recursos. Isso garantiu aqui a gestão de continuidade dos negócios dela. E depois da crise, a capacidade de aprendizagem. O que eu aprendi? Vamos escrever isso? Vamos colocar no papel tudo que a gente aprendeu? Vamos colocar no papel as competências que a gente adquiriu? Se ocorrer uma futura crise, o quão a gente está preparado? A terceira dimensão é a dimensão comportamental individual. Aí são os indivíduos dentro das organizações que vão precisar desenvolver competências, capacidades de resiliência antes, durante e após a crise. O antes, a proatividade, a criatividade, aquele pensamento inovador, porque eu olhei o cenário, eu estou querendo me antecipar a criar novos produtos e processos. Eu preciso de pessoas aqui proativas, criativas, com pensamento inovador. Durante a crise, as pessoas têm que estar mais flexíveis, têm que saber resolver problemas complexos. Problemas complexos, e a gente viu aqui nas 5 empresas, não são problemas comuns. Problemas complexos são aqueles que surgiram, mas as pessoas não tinham ferramentas para resolvê-lo. Então, elas tiveram que se unir entre elas, conversarem entre elas, buscarem novas ferramentas para resolver um problema nunca antes visto. Então, as pessoas estão aptas a resolver problemas complexos, as pessoas têm autonomia, as pessoas têm capacidade de julgamento, tomada de decisão. Na hora que eu ligo para o meu cliente, olha, a partir de agora vai ser assim, durante a crise eu estou te dando uma orientação, então as pessoas têm que ter essa capacidade de tomar decisão durante a crise. E o depois, claro, é aquele pensamento crítico, aquela flexibilidade cognitiva. O que eu aprendi? O que eu posso levar para uma futura crise? Que conhecimentos aí avançados eu conseguir obter durante essa crise que eu vou poder utilizar em outras crises? E, por fim, o que sustenta essas 3 dimensões? Essas 3 dimensões são sustentadas por práticas organizacionais. Aí a direção da empresa exatamente pensando em sustentar essas 3 dimensões. Como? Antes da crise, eu tenho que criar grupos focais, eu tenho que criar comunidades de práticas para trabalhar com as pessoas, para fazer com que as pessoas sempre questionem o status quo, para fazer com que as pessoas simulem, por exemplo, uma crise. Pessoal, vamos simular uma crise aqui? Vamos criar um manual de crise, que se surgir uma crise X,
a gente está mais preparado. Então, é a direção da empresa a todo momento estimulando as pessoas a pensarem diferente. Durante a crise, a direção da empresa está ali, se comunicando de forma transparente com seus funcionários, clientes e fornecedores. Nas 5 empresas que a gente entrevistou, e a literatura fala sobre isso, a direção da empresa durante uma crise que está a todo momento se comunicando de forma transparente com seus funcionários, dando segurança para os seus funcionários. Olha, vocês não vão perder seus empregos, fiquem tranquilos, mas eu preciso da ajuda de vocês. Ligando para os clientes, olha, a nossa empresa não vai falir, tá? A gente precisa de ajuda de vocês aqui, vamos conversar, vamos dialogar, fazer ajustes financeiros, isso é importante. As empresas que eu entrevistei, elas tiraram dinheiro de uma área que não fazia mais sentido dentro da empresa e colocaram em outra área, criaram novos produtos, novos processos. E depois da crise é escrever. O que a gente aprendeu, que técnicas de solução de problemas a gente conseguiu aqui adquirir, como é que a gente pode levar isso para novas crises e como é que a gente faz uma boa gestão da mudança. Então, a gestão da mudança, eu digo o seguinte, se a gente não pôde fazer uma gestão da mudança antes, porque ninguém estava esperando a crise da pandemia, agora é necessário fazer essa gestão da mudança. Então, isso tem que estar documentado, isso tem que estar escrito. Esse, então, foi o modelo teórico que a gente criou, que se chama GERO, que é Gestão Estratégica de Resiliência Organizacional. E você pode perceber aqui, Soraya, que é todo mundo envolvido. É o stakeholder, é o cliente, é o funcionário, todo mundo, é a visão holística da resiliência. Não dá mais para pensar de forma individual. Não dá. Não adianta, e é engraçado você comentar isso, Soraya, não adianta eu entrevistar e recrutar funcionários para minha empresa, eu quero pessoas resilientes. Você é resiliente? Sou, não sei o que, ele conta uma história, aí você recruta aquela pessoa resiliente. Se a sua empresa não é resiliente. Então não faz mais sentido. Então não adianta levantar a bandeira da resiliência se os processos, as pessoas e tudo que a gente faz não tem esse caráter de resiliência. Então é todo mundo pensando de forma que aumente a capacidade de resiliência de uma organização. Eu quero agradecer muito essa nossa entrevista, porque foram diversas lições aprendidas, viu? Volte mais vezes. Eu que agradeço, Soraya. É sempre uma alegria estar com você aqui, eu que agradeço muito. E eu espero aí contribuir exatamente para que as pessoas aí pensem, repensem aí como estão lidando com os problemas, com as adversidades em suas organizações. E assim, é possível. Eu acredito muito na perenidade das empresas, eu acredito muito que as empresas possam sim superar crises de amplo espectro, como a gente viu aqui da Covid-19, mas tem que ter preparação. E a preparação vem a partir das pessoas. Então, a gente tem que olhar que nossos processos, nossos produtos, mas na verdade, será a partir das pessoas que a gente vai fazer a grande diferença. Então, isso é fundamental. Então, espero aí ter contribuído. Se quiser, Soraya, eu vou deixar aqui, inclusive, depois o link. Eu fiz uma publicação dessa gestão estratégica de resiliência organizacional específica, se depois o pessoal quiser acessar e quiser ler um pouco mais sobre isso, fiquem tranquilos aí, até para ajudar vocês com relação a esse processo, né? Como tornar minha empresa mais resiliente. Pode deixar que com certeza será de grande ajuda, sabe por quê? Porque a nossa missão aqui é contribuir com você, com a sua dor, para que você amplie a sua visão das relações humanas. E se você gostou deste tema, deixe aqui seu comentário. Se você quiser outros temas, deixe suas sugestões, porque nós iremos abordar e juntos faremos a diferença. Agradeço muito essa nossa querida professora, agradeço a você também que acompanhou todas essas lições grandiosas no dia dessa entrevista e nós nos vemos em breve.